Olá, paz do Senhor, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. O dia que o Senhor já preparou, já concretizou e já é uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E nós, com certeza, como eu digo todos os dias, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia fala, né, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o que significa agradar ao Senhor? E a Bíblia fala, e a Bíblia responde, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu agrado a Deus quando eu creio nele. Quando eu não somente creio no seu poder, na sua grandeza, nas suas maravilhosas nas suas maravilhosas ações, não é apenas isso, é isso também, mas é quando eu creio no ser, quando eu creio naquele que era, é e sempre será, o grandioso Deus que na sua grandeza, do seu poder, da sua onipotência, da sua eternidade, Ele olha para mim com olhos de amor, com olhos de quem deseja estar comigo e deseja que eu deseje estar com Ele. Então é uma grande bênção e nós estamos vivendo a cada dia um momento, uma palavra, um versículo, um pedaço da palavra do Senhor, exatamente para que nós possamos pensar, meditar, desenvolver essa relação com Deus, uma relação que perdurará por toda a nossa vida e por toda a eternidade em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, uma pequena porção. Por isso eu sempre peço para você, entre lá no Instagram, entre no YouTube, né? Entre no Facebook, no YouTube e Instagram e Facebook eu estou tentando colocar as duas versões. A versão estendida, que é essa aqui que eu faço na live, né? A versão estendida, 45, mais ou menos, 47, chegando até 50 minutos. E tem uma versão mais reduzida, né? Que não é essa parte que eu começo e tudo, a parte da oração, mas é uma versão mais dentro do próprio estudo, né? Que é geralmente eu coloco 22, 23, até 25 minutos no máximo, que é uma versão mais reduzida, né? Então você pode encontrar isso no Facebook, no Instagram, no YouTube, e eu peço para você, para que você fale, distribua, é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela precisa ser dita, ela precisa ser falada, lembrada, desenvolvida, meditada no nosso cotidiano, e nós ao mesmo tempo temos que trazer a palavra para o nosso contexto, para a nossa vida diária, cotidiana, porque a palavra ela não pode estar distante, pelo contrário, ela tem que fazer parte da minha vida, parte integrante da minha vida, em nome de Jesus. E hoje não é diferente. E nós estamos lendo a palavra do Senhor e Paramos não, mas estamos meditando um pouquinho mais detalhadamente, agora em Mateus capítulo 21, 22, 23, 24, 25, que fala sobre a escatologia, os últimos acontecimentos e o que Jesus fala a respeito. Eu estou aproveitando esse momento da escatologia de Jesus para podermos pensar sobre princípios espirituais, sobre por que existirão esses acontecimentos, o porquê esses acontecimentos eles são falados, ensinados e também relembrados de quando em quando na palavra de Deus e o que significa isso para a nossa vida. Né? Então estamos lendo Mateus 25. Bom dia, Amanda, tudo bem com você? Deus abençoe você aí, o teu dia, a tua semana, em nome de Jesus. Orando pela tua vida, pela tua família e pelos teus negócios ou futuros negócios em nome de Jesus. Mateus
capítulo 25, versículo 1, que é a parábola das 10 virgens. Eu vou aproveitar essa parábola para nós pensarmos sobre essa mente de Deus, a maneira com que Deus age e por que o Senhor toma algumas atitudes, porque a impressão que temos, né, quando nós apenas lemos aquela parte de Jesus, a gente vai entrar nela ainda, a respeito do julgamento, né, que dentro da escatologia, dentro da cronologia dos fatos, né, termina no capítulo 25, quando Jesus fala sobre o julgamento dos homens. Mas o que significa o julgamento? Por que que nós chegamos ao julgamento? Qual a razão? Então tem que falar e tem que pensar, e nós temos que pensar a respeito a partir da parábola das 10 virgens, porque ela diz respeito a toda a história de um povo, a toda a história, melhor dizendo, de um povo, de uma nação que foi germinada, gestacionada pela Trindade, desde o tempo de Abraão, né? Eu poderia dizer que seria em Abraão a manifestação da aliança de Deus renovada pela terceira vez, porque se você lembrar, a primeira aliança foi com Deus em Adão e Eva. Adão e Eva pisaram na bola. Depois vem uma segunda aliança que o Senhor renova em Noé. Da parte de Deus para conosco é uma aliança só. Da nossa parte para com Deus são várias alianças, porque a cada geração existe uma depreciação, né, dessa aliança que Deus deseja fazer com o homem. Então em Noé é a segunda vez. Em Abraão seria a terceira vez que o Senhor projeta uma aliança. Então eu vou ler Mateus capítulo 25 e imediatamente a gente vai lembrar de tudo isso e eu vou repassar para que nós cheguemos aonde estamos aqui nessa geração de Jesus Cristo. Porque não é de hoje, ou melhor dizendo, não é dessa geração que o Senhor Deus está tão somente falando, mas é algo que vem já por séculos, porque o Senhor deseja fazer aliança. Qual é o trabalho da Trindade? É fazer aliança com o gênero humano. Esse é o trabalho da Trindade. A Trindade se debruça por sobre esse projeto, esse plano a todo momento, a toda eternidade. Então vamos lá. Mateus 25, do versículo 1 em diante, diz assim: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Claro que elas não achariam, né? Porque não havia comércio noturno naquela época, não tinha comércio 24 horas, principalmente naquela época. E lógico que elas não iriam conseguir azeite. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E aí termina essa parábola, Jesus alertando: Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Aí alguém poderia falar assim, e a gente é levado a pensar assim: por que Jesus e a Trindade age dessa maneira com o povo?
Qual a razão? Então existe uma razão. Primeiro, a distinção entre a igreja e Israel. Por que eu vou falar dessa distinção? É uma distinção que Deus quis que acontecesse? Não. O que Deus, dentro do seu plano, gostaria que acontecesse e não aconteceu, não foi por causa de Deus, é por causa do homem, era que houvesse, vamos dizer assim, um casamento entre a igreja e o povo de Israel. Ou seja, somente um povo. Um povo que tivesse como pai, né, a Abraão, e um povo que fosse herdeiro de Abraão em Jesus Cristo. Simples assim. Só que não teria como acontecer num primeiro momento, à primeira vista. Por quê? Porque houve uma cisão. Quando você fala das 10 virgens, você fala de um povo que conhece a Deus. Você fala de um povo que tem, que não é um assunto distante, mas é um assunto próximo. Essas 10 virgens tinham lâmpada, ou seja, simbolizada pela palavra, né? Ou melhor dizendo, a lâmpada simboliza a palavra, e tinham o azeite, o pavio e o azeite, que é quem? É a figura do Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Então, lâmpada e o Espírito Santo significa a palavra, não apenas palavra em si, didaticamente falando, mas uma palavra revelada. Então, o povo estava sofrendo por falta da palavra e da sua revelação, do poder dessa palavra. E quando a gente, andando com Deus, percebe que não é de hoje, não é de ontem, não é do tempo de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então você percebe nas palavras de Paulo que existem judeus, existem gentios e existe a igreja de Deus. Versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, qual é a maneira que o povo de Deus, aquele que vive com Deus, na comunhão com Deus, deve fazer? Ele deve reconhecer esses 3 segmentos, gentios, né, o povo de Israel e a igreja de Deus. E ele deve provocar conciliação, reconciliação, porque é o que Paulo fala. Eu não estou aqui para, em outras palavras, Paulo está falando o seguinte: eu não estou aqui para julgar um ou outro. Eu estou aqui para trazer conciliação. Eu estou aqui para servir a todos, como ele diz na palavra. E por que isso? Porque havia um plano original. E quando eu falo de plano original, eu sempre falo para você, nós temos que recorrer a Gênesis, e a partir de Gênesis a gente vai pensando a respeito. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, agora sim, veja, preste atenção na palavra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa visão, vamos chamar assim, essa visão globalizada da bênção do Deus vivo, de uma vida eterna, consistente com o Senhor, havia desde o início. E o Senhor está falando para Abraão que nele, por causa de Abraão e através de Abraão, seriam benditas, herdariam a bênção do Senhor
todas as famílias da terra, ou seja, não havia limites, não haveria fronteiras nacionais, reais, tribais, de linguística, não, mas todos aqueles que se prontificassem a viver de acordo com a inspiração, a vida do chamado pai Abraão, seriam benditas, que vivessem em concordância com essa aliança de Deus para com Abraão, seriam benditas. Quais famílias? De todo o planeta Terra, de todos os tempos. Em Gênesis capítulo 15, versículo 12, diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui eu sempre falo para você, né? Deus fala 400 anos e depois a gente percebe que na cronologia dos fatos dá 430. Por que Deus fala 400 e acontece 430? É exatamente a falha, vamos chamar de a falha mosaica, né? Quando Moisés mata aquele egípcio e Moisés vai fugido para o deserto, e ali você percebe que tem uma diferença de 30 anos. Então, no plano original era 400. Mas no plano a quatro mãos, né, de Deus e do homem, ficou 430. Mas não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. E diz assim, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Significa, e quando a gente fala de julgamento, significa que o Senhor tem um certo nível de paciência. E existe uma medida, a medida daqueles povos que estavam habitando na região de Canaã, a medida da ira de Deus iria até um ponto. Quanto era aqui? 400 anos. Diz aqui, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, aqui o Senhor começa a projetar, a partir de um homem, através de uma família, posteriormente através de uma nação, o seu projeto de aliança permanente eterna. E esse projeto passaria pela concepção de um povo, que eu poderia chamar agora, fazendo alusão a Mateus 25, a partir do versículo 1, que seriam essas, entre aspas, 5 virgens. 5 virgens insensatas, imprudentes, despreparadas. Mas não porque o Senhor não havia preparado. Não, é porque esse povo se desviou. Esse povo, como ele vai falar mais tarde, é de dura serviço. Mas que havia todo um projeto de Deus, havia. Êxodo capítulo 19, versículo 4 diz assim, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino, aqui está a questão. Presta atenção. Pedro, João e outros no Novo Testamento vão falar novamente sobre essa frase de Jesus, do Deus Pai, que é o seguinte,
vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, então dentro do projeto original, o Senhor estabelecerá uma aliança através, a partir de Abraão, que se estenderá por sobre todos os seus descendentes. Só que os seus descendentes, mais uma vez, não quiseram preservar a aliança. Não quiseram se propor a viverem de acordo com a aliança que o Senhor havia determinado. E quando aconteceu essa cisão? Essa cisão aconteceu em Êxodo. Eu não anotei aqui, mas vou ler agora. Êxodo capítulo 32. Quando ainda o povo está saindo do Egito, em direção à terra prometida. E em Êxodo 32, né, estamos naquele momento que Moisés subiu ao monte para tomar as tábuas da lei que o Senhor haveria de entregar a Moisés. E o povo ficou aguardando. Aqui está o entendimento da parábola das 10 virgens. Veja como o nosso Deus é maravilhoso e detalhista. E o quanto Ele aguarda a nossa disposição em relação à sua proposta de vida. O quanto Ele aguarda. Nesse capítulo 32, não vai dar tempo de... Vou ler um pedaço. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja como o sentimento humano, né? As demandas, a contingência humana, ela continua a mesma coisa. Fosse no tempo de Moisés, seja na nossa geração. Qual é? Nós achamos sempre que Deus está atrasado, que Deus não está ouvindo, que Deus não está preocupado, que Deus não está responsavelmente no controle de todas as coisas. Não obstante nós entendermos que Deus é grande, não obstante nós entendermos que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quiser, mas nós o achamos distante. Isso não é de hoje. O povo achava que Moisés estava atrasado. O povo achava que Deus estava demorando na sua conferência com Moisés. Realmente, demorou-se Moisés 40 dias. E o povo começou a pensar em fazer, né, uma alternativa, né, que foi o bezerro de ouro. Diz assim: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Bom, então é tudo que aconteceu que a gente já sabe da história. Arão e o povo derreteram o ouro e fizeram um bezerro de ouro. No versículo 7 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma de ti. Farei uma grande nação. Então, o que Deus propõe para Moisés? Vamos exterminar com esse povo, e a partir de você, Moisés, eu levantarei herdeiros. Então Deus propôs para Moisés que ele destruiria o povo, e como ele havia já feito com Abraão, ele retornaria
há uma aliança, não mais agora através de Abraão, mas através de Moisés. Veja só o que Moisés diz. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te. Deus, Moisés Rapaz, esse cara eu admiro. Moisés aconselhando Deus. Moisés batendo um papo com Deus e falando: olha, volta atrás. Diz assim: torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque, Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, e o engraçado é que Deus entrou nessa vibe. Ele foi na linha de raciocínio de Moisés. Deus é maravilhoso, ele é tão grandioso e tão poderoso, mas ele ouve a gente, ele pondera, ele conversa, ele tenta enxergar com os nossos olhos. Veja só que Deus responde para Moisés: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E aí, voltando-se Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alaridos dos que cantam é o que ouço. E claro que quando Moisés desce, ele vê aquela idolatria toda, um culto a esse bezerro de ouro, e aí o próprio Moisés quebra as tábuas, né? E o próprio Moisés se ira contra o povo e acontece tudo o que aconteceu. Então, por que eu estou voltando a tudo isso? Porque quando Jesus fala lá, séculos mais tarde, na parábola das 10 virgens, ele está falando baseado naquilo que o povo já havia feito, nas lâmpadas que tinham perdido o azeite, o combustível, já há muito tempo. E que Jesus está alertando o povo. Exatamente o que acontece conosco. Há muito tempo já. O nosso povo chamado povo de Deus, eu estou falando agora no coletivo, não estou falando individualmente, mas no coletivo, a igreja ela tem perdido esse combustível. Não obstante ter o conhecimento da palavra, que é a lâmpada, não obstante ter a vasilha, que é exatamente o nosso coração, nosso interior, mas está faltando combustível, está faltando azeite, para não apenas conservar aquilo que já existe, mas preservando aquilo que o Senhor já ensinou, já ministrou, mas também dando condição para que essa lâmpada permaneça acesa. A palavra do Senhor em Números 3, versículo 39, diz assim: todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito
dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, todos os primogênitos varões, contados nominalmente, de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel. Porquanto os levitas serão meu, eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excede o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e tomarás a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam, os que foram resgatados pelos levitas. Então, nesse momento, lá em Êxodo capítulo 32, quando o povo de dura cerviz se rebela contra Deus e o seu enviado, que é Moisés, representando Deus, a vontade de Deus naquele momento, o que acontece? O Senhor fala: eu vou perdoar. Logo em seguida Moisés se ira e ele próprio ordena que se matassem todos aqueles que se rebelaram e não haviam se arrependido. E realmente houve uma grande matança no arraial de Israel, não por causa do inimigo, de uma briga, de uma contenda, mas exatamente por causa do juízo estabelecido pelo Senhor através de Moisés naquele momento. E agora? O povo havia sido rejeitado, não porque Deus rejeitou, mas o povo se auto-rejeitou. O que fazer? Deus falou o seguinte para Moisés: vamos fazer o seguinte, vamos resgatar uma tribo. Qual é a tribo? A tribo dos levitas. Daí nós lermos nos livros dos profetas, eu já falei bastante a respeito quando a gente lê os profetas menores, no livro dos profetas, por que nação de sacerdotes? Por que uma nação de reis? Qual a razão? Por que esse termo? Pedro repete, João repete, o Apocalipse repete, claro que é João de novo, né? Mas também nas suas cartas, o Apocalipse repete de novo. Por quê? Porque o Senhor comprou, veja só, o Senhor comprou de volta a tribo de Levi. E a tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes, é aqueles que oficiam mais tarde no tabernáculo e mais tarde no templo do Senhor. Então, o Senhor compra novamente. Lembre-se que a nossa relação com Deus é de proprietário e de propriedade. Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, eu sempre falo, eu trago à existência esse conceito bíblico, né? Então Deus é o proprietário, eu sou a propriedade. Mas eu não sou propriedade porque ele veio na sua grandeza, no seu poder e falou, agora você é meu. Não, é porque ele me comprou. Exatamente o que ele faz com a tribo de Levi. Ele compra. E a partir da tribo de Levi, agora ele chama do seu povo, um povo, nação eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo de reis e sacerdotes. Entendeu a história? Então tem toda uma origem, tem toda uma consistência. Quando você vai lá para Jesus, na parábola das 10 virgens, a impressão que se tem, ou alguém poderia ter, falando assim, olha, ele resolveu. Não, não resolveu de agora. Não é desse momento. Não é um rompante. Não é uma atitude, vamos chamar assim, né, de ira, nada disso.
foi algo por séculos e séculos e séculos trabalhados pelo Senhor. Por gerações e gerações e gerações trabalhadas pelo Senhor. Onde o Senhor desejava que o povo, toda a descendência de Abraão, herdasse as suas promessas. Não quiseram. Então ele preserva numa tribo. E daí falar-se, né, que a tribo de Levi não tinha herança na terra. Por que a tribo de Levi não tinha herança na terra? Porque ele próprio fala, porque a herança da tribo de Levi é o Senhor. E qual é a nossa herança na terra? Porque somos descendentes da tribo de Levi, nesse sentido doutrinário bíblico, é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre escatologia, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, uma parábola muito profunda, que fala de coisas importantíssimas. E falar da parábola das 10 virgens é falar de toda a história da relação de Deus para com o seu povo, do seu mover resgatador, remidor de um povo de dura serviço, onde Deus sempre esteve à disposição, sempre deixou um caminho aberto para que o povo reconsiderasse e o povo voltasse atrás e buscasse ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar? Esse é o nosso Deus. É por isso que quando mais tarde nós lermos sobre o julgamento, se nós lermos só o texto, vai falar, puxa vida, agora Jesus veio, vai detonar. Não, não é isso. É o resultado de toda uma relação. É o resultado de um povo que, por muitas vezes, de várias maneiras, teve todo o espaço, teve todas as oportunidades para buscar ao Senhor e se arrepender dos seus caminhos. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, Amanda, sua casa, sua família, pastora Mara que está aqui, Bispo Antônio, Deus abençoe, também a Priscila, a Suzy, todos os familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, Fábio, Márcia, familiares, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, familiares, o Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, sobre os seus familiares, minhas tias, Rosália, Alzira, o Senhor esteja sobre a tua vida, meus tios, primos, netos, filhos, genros, noras, também o Senhor esteja sobre a dona Nadir, seu Toninho, seu João, dona Dária, meus pais, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um em nome de Jesus. Sueli Felintro, também em nome de Jesus. Elô, Wesley, filhos, familiares, a presença, o poder, a pastora Júlia, familiares também, todos os queridos, a dona Ana Maria, a Ema, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a presença, o poder, o mover do Senhor. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, mais uma semana, mais uma segunda-feira, nós colocamos diante da Tua presença e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e realizado, mas também te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor fará. A tua palavra é maravilhosa, e quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos rendemos aos teus pés, mais nós nos derramamos diante da tua presença, nos humilhando diante da tua grandeza, da tua glória, e ao mesmo tempo, pelo teu amor, pela tua perseverança, pela tua, como diz a palavra, longanimidade. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, continua a ministrar, continua, ó Senhor, a ensinar, e ao mesmo tempo, ó Deus, continua a fazer com que o teu Santo Espírito grave, ó Deus, esses ensinos, não mais no coração de pedra, mas no coração de carne, como diz o profeta, para que nós possamos meditar, crescer, nos desenvolver na nossa fé, na nossa capacidade, ó Deus, para andarmos contigo a par e passo, entendendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Derrama-te sobre os nossos queridos avós, tios,
pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a tua presença, o teu mover se derramando, cura-nos, visita-nos nos órgãos, na tireoide, nas células, visita-nos, ó Deus, nos pulmões, no coração, nas artérias, nas veias, visita-nos nos tendões, nos nervos, na tireoide, nos olhos, nos ouvidos, visita-nos, ó Deus, com teu poder, move-te com a tua cura, move-te com a tua saúde, traga-nos, ó Deus, sobre nós a tua presença de glória, de saúde, de ressurreição, de reconstrução, de restituição, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vem, ó Deus, vem com o teu mover, move-te também sobre o nosso país, o nosso Brasil, tem misericórdia. A cada dia, ó Deus, são números impressionantes, situações por causa dessa pandemia completamente descontroladas. Por isso, ó Deus, tem misericórdia do nosso povo, da nossa nação, desses gestores públicos que são déspotas, cruéis. Ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos depender totalmente e plenamente do Senhor. Por isso, derrama-te com a tua misericórdia, com a tua compaixão, perdoando-nos nos pecados, na transgressão, na iniquidade. Ó Deus, não apenas como povo brasileiro, mas também como igreja, porque não soubemos expressar, refletir. Ó Deus, ensinar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus Cristo. Por causa disso, o povo de Deus, chamado povo de Deus, é um povo fraco. Por isso, ó Deus, nós te pedimos misericórdia, derrama-te, revigora-nos, restaura-nos, como se fôssemos um altar diante do Senhor. Restaura o altar da nossa vida, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E nós, ó Deus, que estamos em comunhão aqui como igreja virtual, todos aqueles que assistirão em algum momento pela internet, tua graça, tua glória se derrame poderosamente, abundantemente sobre cada um, trazendo a cura, a saúde, o bem-estar, a prosperidade, o sucesso. Por onde nós formos, por onde andarmos, o Senhor nos dê essa capacidade de realização, de conquista, de sucesso, ó Deus, de vitórias, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã às 10 horas. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e você tenha uma semana, uma segunda-feira maravilhosa em nome de Jesus. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau. Ah, não esqueça de dar o teu joinha, fazer a tua inscrição e dar o teu coraçãozinho, manda aí, vamos divulgar a palavra do Senhor. Um beijo, fique na paz, tchau, tchau.